Juízes, capítulo de número 6. Como é bom estar aqui nesse domingo, louvar ao Senhor com essa igreja que tem me feito tão bem. Amém. Deus abençoe pastor Márcio, pastor Elisângela, vos dando saúde cada dia mais para estarem de pé diante dessa obra. A todos os pastores e irmãos. Eu não sei se é porque eu estou muito resfriada, mas eu estou praticamente não me ouvindo. Então, se puder me dar uma ajuda aí no retorno, vai ser uma bênção. Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos salteados aqui da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Versículo de número 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Versículo de número 16. Tornou-lhe o Senhor e disse: Já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem apenas um só homem. Diga amém por essa palavra. Oh glória, mantenha a sua Bíblia aberta. Capítulo 6 do livro de Juízes, o versículo de número 1, que foi o verso que nós abrimos a narrativa do texto bíblico nessa noite. Ele é um versículo que infelizmente vai se repetir outras vezes ainda no livro dos Juízes, porque Israel tornava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E este mal que a Bíblia tipifica no verso 1, não apenas no verso 1, mas também em outros capítulos do livro dos Juízes, é o mal da idolatria, que infelizmente volta e meia se assentava sobre o coração de uma geração do povo de Israel. E não havia nenhum outro pecado, como acredito que ainda não há nos dias de hoje, que deixasse o Senhor tão indignado quanto o pecado de idolatria. Idolatria essa que estava acontecendo por intermédio de um altar que havia sido edificado no quintal da casa de Joás, pai de Gideão, homem crente da tribo de Manassés. Então isso era uma afronta ao Deus vivo. Com isso, todo Israel, todos os anciãos se corromperam à idolatria, adorando a Baal, a Baalins e a toda sorte de deuses que estavam dentro desse circuito. Então, por causa disso, o Senhor os entrega na mão dos seus inimigos, que nessa ocasião são os midianitas. Essa nação que foi chamada para governar, a menina dos olhos de Deus, nação eleita, Israel, começa agora a fazer as suas residências em covas, cavernas e em fortificações. Dada a consequência do seu pecado, eles estavam entregues na mão dos seus adversários. Essa luta, essa peleja, essa opressão, ela já durava 7 anos. Porém, contudo, todavia, nós vemos que o Senhor, ele meio que entrega, mas é como se ele emprestasse.
Israel aos inimigos, porque na verdade, em todo tempo nós contemplamos a mão misericordiosa do Senhor sobre Israel, independente do seu pecado e independente da consequência que eles estão vivendo em razão do seu pecado. Por que é que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor entrega na mão de seus adversários, mas basta o povo tornar a clamar que os olhos de Deus e os ouvidos de Deus se tornam uma vez mais para Israel, para lhes dar restauração. Nós vemos isso pelo profeta que o Senhor envia depois de Israel ter clamado ao Senhor. A Bíblia diz que dado a crise, dado ao estreitamento dessa opressão, o povo tornou a clamar. E é nisso que nós vemos a misericórdia de Deus. Por quê? Porque se de fato Deus lhes tivesse não apenas entregado, mas deixado, abandonado, mesmo que eles tornassem a clamar, não haveria no céu quem lhes ouvisse, porque eles estavam entregues. Então o mais próprio para utilizarmos nesta palavra, na verdade não é abandono, na verdade não é entrega, mas na verdade é empréstimo. É como se dada aquela crise, Deus disse, vou emprestar vocês um pouquinho para o desemprego, para vocês valorizarem a minha prosperidade. Vou emprestar vocês um pouquinho para a enfermidade, para vocês valorizarem a saúde. Vou emprestar vocês um pouquinho para a assolação, para vocês voltarem a valorizar a fartura. Deus agora está entregando Israel, mas basta o povo clamar que o Senhor se volta e lhes envia um profeta. Eu já quero começar a liberar uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Tem gente que hoje chegou aqui e está pensando que foi talvez abandonado em alguma circunstância, por já viver nessa circunstância há muitos anos. Irmã Camila, eu devo há muitos anos. Irmã Camila, eu sofro de um mal há muitos anos. Irmã Camila, a minha família está vivendo uma desgraça há muito tempo. E Deus está dizendo, diga para ela que o clamor de alguém está te trazendo de volta para a mão do Eterno. Diga para ela que o clamor de alguém está te trazendo de volta ao centro da restauração. Deus está mandando eu dizer, aqui você diga um recado aos seus adversários midianitas e os seus inimigos que te cercam. E este recado é, traz de volta, porque o tempo do empréstimo acabou. Tem alguém clamando e este alguém está trazendo de volta. Aleluia! Oh, aleluia! É como se a corda que Deus estivesse dando para Israel ficar perdido por um tempo, já estivesse no tempo determinado de ser puxada em direção a ele de volta. Sabe por quê? Deus não resiste ficar distante de Israel há muito tempo. Por quê? Porque criou para a própria glória do seu nome. Ele vai dizer, Israel, tu eras abandonada e esquecida. Quando tu nasceste ninguém te queria. Tu estavas envolta no sangue do seu nascimento. Tu estavas lançada no chão, mas eu te chamei, atei tuas feridas com sal, te fiz noiva minha. Tu eras desamparada, tu eras alguém isolada, mas eu te fiz Efizibabel lá, noiva amada. Mas quando tu crescestes, tu deixaste os teus amantes tocar nos teus seios formosos, mas eu, o Senhor, com um braço forte e mão estendido. Sabe o que Deus está querendo dizer através do livro do profeta Ezequiel? Quando ele diz isso, ele está falando, querendo ou não, você é minha, gostando ou não, você é minha, obedecendo ou não, você é minha. Deus está dizendo, eu estou puxando a corda dos meus hoje, eu estou puxando os meus hoje. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Há uma palavra que está sendo ecoada na atmosfera espiritual hoje, e esta palavra é, devolve, porque foi só um empréstimo. Oh. Situações que parecem tão desgraçadas que não vão ter mais jeito, Deus está dizendo, devolve, porque foi só um empréstimo. Essa crise, na verdade, levou Israel a um tempo de restauração, de clamor, e Deus ouviu isto. E agora o Senhor vai levantar um líder no meio desta crise, porque no meio de toda a crise e de todo o processo onde Deus deseja estabelecer um tempo de restauração, Deus sempre levanta um homem, diga, um homem. Quando eu falo aqui um homem, eu não quero ser machista e dizer que Deus usa somente os homens, mas eu estou falando do gênero humano. Deus levanta alguém, um ser humano, que tenha condições de liderar, e esta pessoa vai ser Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Obviamente você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Não era lugar de malhar o trigo no lagar.
Mas Gideão estava fazendo isso porque ele precisava manter o seu trigo a salvo dos midianitas. Naquele momento, o lagar era o lugar mais próprio e oculto para o que ele estava fazendo, de forma que ele conseguisse se manter invisível diante dos olhos dos seus adversários. Joás, seu pai, como eu já disse aqui, tinha um altar de Baal em sua casa. Este altar que trazia consigo uma afronta ao Deus vivo, um peso de idolatria, uma atmosfera de imundícia para aquela terra. E agora este altar está justamente bem próximo do carvalho que estava em Ofra. Lugar esse que o anjo do Senhor decidiu descer para poder falar com Gideão, porque também era muito próximo ao lagar em que Gideão estava trabalhando. O Senhor agora vai descer e ele vai romper esta atmosfera. Perceba o que eu vou lhe dizer. A crise está instaurada. E junto a esse tempo de crise, de desespero, de assolação, de opressão, há uma atmosfera e um ambiente que afronta o Deus vivo. Um ambiente de mentira, de falácia, de idolatria. Um ambiente de pecado, um ambiente de adoração a outros deuses. Um ambiente de prostituição e desobediência. Porque para Deus, esta idolatria constitui pecado de prostituição. Porque é assim que Deus trata com Israel. Então é um ambiente inóspito a tudo aquilo que é divino, a tudo aquilo que é sagrado, a tudo aquilo que é santo, a tudo aquilo que é puro, a tudo aquilo que é maravilhoso. Mas a Bíblia vai dizer que, dada ao clamor do povo, que tornou a clamar de repente, enquanto Gideão está trabalhando, diga essa palavra após mim, diga de repente. Diga uma vez mais, diga de repente. De repente é no susto, de repente é repentinamente, de repente é num momento não esperado, de repente é um convite que não foi feito, de repente é alguém que chegou de surpresa, de repente o anjo do Senhor, que aqui é uma teofania, é o próprio Senhor cingido de homem ou de anjo, ele agora vai estar diante de Gideão e vai dizer: varão valente, o Senhor é contigo. E aonde foi isso, irmã Camila? No quintal de Baal. Aonde foi isso, irmã Camila? Na atmosfera pecaminosa. Aonde foi isso, irmã Camila? No ambiente da idolatria. Aonde foi isso, irmã Camila? Dentro da casa de Baal. Aonde foi isso, irmã Camila? Dentro do ambiente de prostituição. Irmã Camila, o que você quer dizer com isso? Deus colocou uma palavra na minha boca, e é uma palavra que quebra todo o misticismo que vem sendo semeado na nossa mente ao longo dos anos. Deus manda dizer: eu não estou à procura de ambientes, eu estou à procura de pessoas. Por quê? Porque ele rompeu uma atmosfera suja, pecaminosa, contaminada, por causa de um homem que vivia em santidade e de um povo que tinha clamado ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou romper atmosferas impossíveis, eu vou entrar em lugares que você não imagina que eu entro, eu vou visitar pessoas que você não imagina que eu visito, para te mostrar que eu procuro pessoas e não ambientes favoráveis. Oh, aleluia! Repita essa frase e diga: Deus não procura ambientes. Diga: Deus procura pessoas. Deus vai romper um ambiente contaminado por causa de um homem santificado. Oh, aleluia! Chega desse negócio de achar que Deus não entra aqui e não entra acolá, que Deus não vai aqui e Deus não vai acolá. Irmã Camila, mas eu não penso isso não. Muitas vezes pensa. A gente pensa que Deus está aqui agora e não pode visitar o cachaceiro do seu marido que está no botequim agora. Porque a gente pensa que a atmosfera da cachaça não é o suficiente para que Deus desça e visite alguém. Só que tem alguém clamando, e eu quero dizer que este clamor não é nem do próprio Gideão, porque eu não vejo a Bíblia dizendo que ele orou. Eu vejo alguém, um povo orando, e Deus está dizendo: basta um clamor para que eu rompa o ambiente, basta um clamor para que eu entre em uma casa, basta um clamor para que eu visite centros de macumba, basta um clamor para que eu entre em bocas de fumo, basta um clamor para que eu entre em antros de prostituição. Se Deus conta com alguém que clama, eu creio que aqui já tem um povo. Só basta este povo clamar, porque Deus vai romper essa atmosfera. Oh, aleluia! O Senhor aparece a ele e diz: homem valente, o Senhor é contigo. Ele está dizendo: Deus é com você, Jeová é com você. E ele diz assim: se o Senhor é conosco,
porque é que nos sobrevieram todas essas coisas. E o que é feito do Deus de nossos pais, dos quais nos contaram que o Senhor nos libertou da mão dos egípcios. Na verdade, esse contexto de Gideão estava completamente errado e ele não era coerente com a colocação que o anjo do Senhor fez. Porque a colocação que o anjo do Senhor fez é: homem valente, o Senhor é com você. Homem valente, o Senhor é contigo. E perceba que a réplica de Gideão é: se o Senhor é conosco. Mas em algum momento do texto, o Senhor falou para ele: eu sou convosco? Não. O Senhor, ele diz o quê? Eu sou contigo. Só que ele traz a réplica colocando o povo em suas palavras. E nós temos essa mania justamente para tentar persuadir alguém de uma ideia. Já percebeu quando uma pessoa só pensa uma coisa? Se bem que não era o caso, mas é só um exemplo para entendermos. Já percebeu quando uma pessoa só pensa alguma coisa e tem uma outra, talvez tenha uma quantidade de pessoas que pensem a mesma coisa. Mas para eu não ficar chato e dizer eu estou pensando essa coisa, eu tento convencer alguém dizendo: todo mundo pensa o que eu estou falando com você. Porque aí inibe aquela pessoa que está ouvindo, como quem diz: poxa, não é só um que pensa, todo mundo pensa. Gideão tenta fazer isso, e fazendo isso ele não responde apenas por si próprio, mas ele quer responder por todo o povo. Porque até mesmo ele não acredita que esse eu sou contigo é com ele em pessoa. Porque ele é o menino mais moço da tribo mais pobre de Manassés, que é Manassés. Então ele pensa: não é comigo, isso deve ser alusão ao povo. Aí ele pega a palavra do povo, coloca na palavra dele, e com isso ele está dizendo: se o Senhor é conosco. Não, mas peraí, nós vamos ver que Deus continua o diálogo, e o Senhor vai dizer: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel. O Senhor está separando, ele está dizendo: eu posso até livrar todo o povo, mas isso será através das tuas mãos, porque eu não estou dizendo que sou com todos, eu estou dizendo que eu sou com você. Gideão vai dizer: ah, Senhor, mas eu sou mais fraco, minha tribo é a menor, como é que isso vai acontecer? Parece-me que Gideão não está convencido. Eu vejo aqui um homem de verdades. Olhe para cá, quando Deus levanta alguém em tempo de crise para poder trazer um tempo de restauração, Deus procura um homem com verdade nos lábios. Não adianta a palavra bonita, é necessário verdade nos lábios. Não adianta a eloquência, é necessário verdade nos lábios. Mas essa palavra tem sido tão ramificada que verdade já não tem sido verdade. Nós começamos a pensar que a verdade que tratamos com Deus é a mesma verdade que tratamos com os homens da sociedade. Mas Gideão está dando uma lição, não perca isso por nada. E ele está dizendo: não é assim que funciona profeticamente para nós hoje aqui. Por quê? Perceba que Gideão, ele não fala apenas o que pensa e filtra o que fala. Ele transmite nas palavras da boca exatamente o que está acontecendo no seu pensamento. Gideão é um homem que fala com verdade. Deus tinha este relacionamento com Moisés. Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, indignados porque que o Senhor só fala com Moisés, só age com Moisés, só usa Moisés, o próprio Deus vai descer numa nuvem, tendo em vista que Moisés não tomou partido, e vai dizer: Miriam, você fica leprosa e fora do arraial. E Arão, você vai aprender que eu falo com Moisés e falo como falo, porque com ele eu falo boca a boca. Com vocês eu falo de fora da boca, mas a boca de Moisés quando abre é a mesma coisa da minha boca abrindo a boca dele. Por que que Deus tinha liberdade de falar assim com Moisés? Porque Deus sabia que Moisés falava com verdade. Escute esta verdade, porque esta sociedade deturpa a verdade que hoje eu vim pregar. Perceba o que eu vou lhe dizer. Gideão não filtra o pensamento para poder falar com Deus. Ele sabe que com quem ele está falando, conhece todo o seu pensamento. O que foi que Davi falou? Ainda antes que a palavra venha à minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Porque tu sondas o meu pensamento, conhece meu deitar, meu levantar. Ele já sabe a intenção do nosso coração. Olhe para cá. Em tempo de crise, eu não posso falar apenas o que eu penso, mas eu preciso colocar para Deus na minha boca como eu penso. Esta sociedade é uma sociedade hipócrita, que não aguenta ouvir verdades ditas na cara. É por isso que para vivermos em sociedade, precisamos filtrar absolutamente 90% de tudo o que pensamos. Ninguém fala com originalidade acerca de alguém exatamente como pensa. Por quê? Porque não estamos preparados para ouvir verdades diárias na cara. Alguém bota uma roupa feia
e diz assim, como é que ficou? O primeiro pensamento é horrível. Mas você não diz horrível, você é um cidadão racional que vive numa sociedade. Como verdade pode parecer ofensa? Aí a gente vai dizer, não ficou boa não, mas o pensamento original foi o quê? O problema é que a gente quer transmitir isso nas nossas orações em tempo de crise. E Deus está dizendo, não confunda o reino do céu, aqui não é uma sociedade hipócrita. Aqui eu não ouço o que você fala, aqui eu vejo como você pensa. Quem é Gideão? Gideão é forte? Não, não é desta valentia que o Senhor está falando. O Senhor percebe que Gideão tem um fluxo de continuidade na sua vida. Por quê? Porque ele está malhando trigo no lagar. Ele malha esse trigo no lagar e com isso ele mostra lealdade, verdade. A crise alterou o ambiente, mas não mudou o meu comportamento. Tem gente, irmão, que não está malhando trigo em lugar nenhum. Tem gente que não está preparando celeiro em lugar nenhum, nem em covas, nem em fortificações. O ambiente de Gideão foi alterado, mas o seu comportamento se manteve intacto. Homens que vivem verdadeiramente na verdade, eles sabem que os ambientes podem ser alterados, mas os seus comportamentos devem se manter intactos. Não é porque eu devo que eu procuro agiota. A crise pode me fazer. Seu comportamento deve se manter. Gideão é um homem extremamente leal. Quando ele fala com Deus, através dessas palavras, parece que nós estamos dizendo, meu Deus, mas Gideão não crê, estando diante do Senhor, que é Deus que está falando com ele. É exatamente isso. As palavras que Gideão utiliza para replicar o que Deus está falando com ele, ele está querendo dizer, Deus, eu não estou convencido. Deus está dizendo, eu sou contigo, ele está dizendo, não estou convencido. Deus está dizendo, eu vou contigo, ele está dizendo, ainda não me convenceu. A impressão que dá é que se falarmos desse relacionamento sem conhecermos a história como termina, é que Deus vai matar Gideão. Mas Deus não mata, por quê? Porque Deus gosta de um diálogo verdadeiro. Eu vejo Abraão cheio de tato, desesperado, porque ele está vendo Deus em uma reunião angelical dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra. Me parece que ele chega meio que por trás. Posso falar? E se tiver 20? Não tem nem 20, Abraão. Mas me guarde o Todo-Poderoso. E se tiver 15? Não tem nem 15 justos, Abraão. Aí, caricatamente falando, é como se Deus virasse assim, ele catucasse o ombro e dizia, e se tiver 5? Pela misericórdia, mas se tiver 5? Não tem nem 5, Abraão. Deixa eu voltar para a reunião. Mas e se tiver 3? Não tem nem 3, Abraão. Se você me disser, se tivesse 1 eu pouparia. Deus matou Abraão nesse dia? Porque Deus gosta de conversa honesta, diálogo sincero. Para de colocar na oração o que tua mente não pensa. Para de colocar na tua oração o que não passa pelo seu psique. Escute aqui. O pensamento é mais rápido do que a palavra, ok? Amém? É por isso que nós temos a capacidade de ter um raciocínio extremamente rápido, mas nos atropelarmos quando transformamos ele em verbalização de palavras. Porque às vezes o raciocínio da mente é tão rápido que a gente não consegue nem organizar ele numa frase. Então uma pessoa pode ser extremamente inteligente, consciente, mas é absolutamente difícil nas palavras, por não conseguir sincronizar a velocidade de sua mente com a velocidade das suas palavras. Por quê? Porque a verbalização é lenta, depende de som, de organização. E a mente não. A mente ela é mais rápida do que a velocidade da própria luz. Um pensamento é uma coisa incrível que não pode ter a sua inteligência, a rapidez desse pensamento não pode ser medida. É por isso que nós vigiamos continuamente com a nossa mente. A gente não pede perdão pelo que a gente não pensa. A gente já anda pedindo perdão pelo que pensou, de tanto que a gente peca enquanto pensa. E o que Deus está dizendo aqui, o que nós vemos através de Gideão e de todos os homens que andaram em sinceridade com o Senhor, são homens que começaram a se comportar diante de Deus, não medindo o que falam, mas admitindo o que pensam.
Nós precisamos parar com esta oração que só visa a santidade de Deus enquanto a mente está pensando em outras coisas. Tem gente aqui que não consegue manter um fluxo de diálogo, de conversa, de oração com Deus, porque enquanto a mente dele ora uma coisa, o subconsciente ou o consciente dele está pensando em carnê, está pensando em conta, está pensando no que vai fazer amanhã. Quem aqui já começou uma oração e por pelo menos 3 vezes voltou no começo da oração de novo porque não conseguiu terminar um raciocínio diante de Deus? Parece louco o que eu estou falando, mas todos aqui vivem o que eu digo. Então olhe, nós precisamos começar a nos comportar diante de Deus vivo, como quem entra em juízo diante de sua presença, para cobrar, não em humilhação, em súplica, em clemência, mas sendo sincero. Para com essa agonia, já virou reza, chega diante da presença dele, ó soberano, maravilhoso, excelso, glorificado, e a mente já foi, já voltou, já se perdeu, e você está no cabeçalho, achando que oração é igual prova de escola. Meu irmão, Deus gosta de quem chega com sinceridade. O que é que Gideão falou? Gideão está dizendo diante de Deus, não estou convencido. Deus está dizendo, mas eu sou contigo. Ele está dizendo, não me convenceu. E Deus continua até dar certo. Você diz, por que algumas coisas não dão certo na minha vida? Vou resumir essa mensagem. Deus está dizendo, porque você não está sendo extremamente sincero comigo. Suas palavras não estão em sincronia com o seu pensamento a meu respeito. Como é que eu faço, irmã Camila? Se for para fazer o que Gideão fez, faça. Se não tiver convencido, diga, não estou convencido. Para com esse negócio de fazer oração de cabeçalho. Se está ruim, já dobra o joelho, não precisa nem fazer adoração. Não, minha irmã Camila, não, porque a adoração não é com mente, é com coração. E se o coração não está preparado para adorar, já entra orando. O que é orar? Falar. A Bíblia diz, quem está alegre, cante, adore. E quem está triste, ore. Às vezes a gente não consegue terminar uma oração porque ela não é coerente com o nosso sentimento. A gente começa dizendo, santo Deus, com o coração cheio de ódio. Já começou ruim, já não vai terminar bonito. Já é para chegar dizendo, Deus, estou com ódio. Se eu pudesse, eu matava. Deus, eu estou com raiz de amargura no meu coração. Deus, eu estou me sentindo incapaz. Deus, comece a sincronizar suas palavras de acordo com o que de verdade você está pensando. E aí Deus vai aparecer nessa oração. Deus vai aparecer nesse diálogo. Deus vai aparecer nessa conversa. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai entrar na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu estou sentindo a graça de Deus, a verdade que liberta. Nossas orações serão diferentes nesse ano de 2014. Qual é a pessoa que Deus procura? Não é porque Deus rompe um ambiente contaminado, que também é qualquer pessoa não, meu irmão. Quem é essa pessoa? O verdadeiro. Eu quero alguém que fale comigo tete a tete. Eu quero alguém que fale comigo na boca, verbalizando o que de fato pensa. Quem é esse homem? É o menor da tribo de Manassés, é Gideão. É pequeno, mas é valente. Perceba que o Senhor chama ele de valente antes dele ser persistente. Deus é onisciente. E já sabia como ia terminar aquela conversa. Quer que eu resuma essa conversa? Essa conversa terminou com Deus convencido de que ele não se convencia. Por que eu digo isso? Porque é a primeira vez que Deus aparece a Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão. Ele diz assim, eu vou te enviar. Eu sou com você. Ele diz por segunda vez, vai e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Mesmo termo utilizado por Débora quando enviou Baraque. Ela falava na primeira pessoa do Senhor. Não te enviei eu? O que Deus está dizendo é, eu estou te autorizando. Estou te liberando para a batalha. Eu estou te enviando. Só que dada a falta de convencimento de Gideão diante de Deus, a terceira colocação, e é ela que me chama a atenção nessa noite,
Deus vai dizer para ele, findando aquela conversa. Deus chega convencendo, dando crédito a Gideão. E Gideão chega dizendo, não estou convencido. Não é que isso fez Deus convencer ele de que ainda não era o suficiente para ele ficar convencido? Aí como é que termina a conversa? Naquele momento, com o Senhor dizendo, faz o seguinte, já que eu estou contigo, mudou. O já que eu estou contigo não é o te enviei. O já que estou contigo não é o enviado. O termo aqui é a mesma configuração de quando Moisés requisita a presença de Deus na primeira pessoa para o deserto, colocando o povo na terra de Canaã. Lembra que o Senhor já era com Moisés no deserto? O Senhor, ele disse, Moisés, eu vou contigo, eu serei contigo. E de fato ele foi. Mas o povo irou Deus de uma forma tão grande que Deus chegou a abrir mão do povo e a dizer que o povo era de Moisés. E disse assim, Moisés, eu não vou mais com este povo. Este povo agora é teu, faz com ele o que você quiser. E outra coisa, a terra que eu disse que lhes daria, eu vou dar mesmo, mas agora não serei eu, mas o meu anjo vai adiante de vós. Ou seja, a palavra de Deus se manteve, o envio de Deus se manteve, mas a presença onipotente de Deus não se manteve. Deus desejava se retirar do arraial. Aí Moisés diz o que para ele? Senhor, se a tua presença... Mas espera aí, a palavra já se mantinha, os anjos já iam, Moisés continuava sendo o enviado, só que não na onipotência de Deus. Por isso Moisés utiliza esse termo que Deus usa com Gideão. É mais ou menos isso, já que tu não é mais comigo, não nos faça subir deste lugar. Quando Deus diz a Gideão, já que eu estou contigo, sabe o que ele está dizendo no termo? Ele está dizendo, Gideão, você vai vestido de mim. Oh, meu Deus. O que você faz com a roupa? Você? O que Deus está dizendo é que ele vai com Gideão. Porém, quem vai carregar ele é o próprio Gideão. Deus está dizendo, você vai vestido de mim. Eu vou em cima de você, debaixo de você, do lado de você. Você vai vestido de mim, Gideão. Tem gente que não consegue compreender a magnitude desse texto. É por isso que eu vou me ater aqui para poder te explicar. Esta proposta, na verdade, é a proposta original da graça. Nós vamos perceber no Antigo Testamento que a vontade original de Deus, desde quando criou Adão e colocou ele sobre o Éden, era de que ele tivesse um relacionamento direto com o homem sem intermediários. Quem lembra disso, diga amém. E todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia e falava com o homem face a face. Escute isso aqui. Só que dado ao pecado do homem, o homem foi afastado e nós nos tornamos destituídos da magnitude dessa glória. A glória, agora Deus precisa procurar homens que sejam dignos da sua revelação, para que por intermédio desses homens, a maioria dos homens sejam abençoados. São eles os sacerdotes, os profetas, aqueles que tinham autorização, aqueles que tinham santificação necessária para poderem estar diante de Deus. Perceba que o tratamento de Deus com esses profetas escolhidos, com esses sacerdotes escolhidos, é um tratamento diferente da maioria dos homens. Como é que é o tratamento de Deus para com esses homens? É um tratamento como esse de Gideão. Não são eles que vão com Deus, mas Deus que vai com eles. Isto aponta para o evangelho da graça. Não pode ser revelado no Antigo Testamento, porque ainda estávamos numa era de lei. E na lei é o homem que anda atrás de Deus. Na lei é o homem que segue a Deus. Na lei é o homem que visita a Deus. Na lei o homem vai no templo, oferece uma oferta e assim tenta se aproximar de Deus. Na lei um homem precisa pagar tributo a outro homem para que este outro homem fale com Deus. Deus fala com este homem e este homem fala com o homem que procurou a Deus. Todos andam atrás de Deus. Quem entende até aqui, diga eu. A colocação original do tempo da lei se finda basicamente nisso. O homem anda atrás de Deus, o homem segue a Deus, e isso já é bom. Quem concorda com isso, diga amém. Só que o tempo da graça revela uma coisa melhor.
Perceba então que estes homens que são usados por Deus como sacerdotes, juízes, profetas e profetisas, na verdade eles são o reflexo do que Deus desejava fazer com todos os homens, mas que não, abre aspas, podia. Mas nós vamos perceber que ele diz para Moisés: eu vou contigo, eu serei contigo. E esse contigo vou fazer o que você precisar que eu faça. Não foi isso que ele disse quando Moisés falou: quando perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Diga que o eu sou te enviou. Porque naquele momento esta colocação explicava o quê? Eu vou ser o que você precisar que eu seja. E vou me apresentar na sua necessidade. Então o que você quiser que eu seja, eu vou aparecer. No deserto ele foi água, no deserto ele foi maná, no deserto ele foi nuvem, no deserto ele foi coluna. Deus tomou uma multiforma para atender as necessidades do povo. Quando Moisés está diante do mar, Moisés pergunta, ó pra cá, não perca isso por nada. Moisés pergunta para Deus assim: Senhor, olha aí, estamos diante do mar. Olha o que Deus diz para Moisés, apontamento da revelação da graça. Deus vai dizer para ele: por que tu clamas a mim? Esqueceu que sou eu que estou indo com você? Toca nessas águas e o mar se abre. E quem foi que tocou? Deus ou Moisés? Deus ou Moisés? Moisés tocou com a ponta do cajado e o mar se? Quando ele chegou ao outro lado e quando não tinha absolutamente mais nenhum homem, e nem mulher, e nem criança, hebreu ou hebreia, para chegar a outra ponta, que foi que aconteceu com o mar? A última pessoa daquela fila era Deus. Tem gente que não entendeu, mas eu não posso mudar a mensagem porque você não entendeu. É você que tem que ficar mais esperto. Ó pra cá. Nós criamos a cultura de que Deus vai na frente. E isso é lindo poeticamente. Porque isso mostra a nossa dependência, a nossa necessidade, a nossa humildade, a nossa humilhação, a nossa súplica diante dele, que é todo poderoso. Só que Deus não precisa de autoafirmação para saber que é Deus. Na frente ou atrás ele continua sendo Deus. Chegando primeiro ou por último, ele continua sendo Deus. Assinando primeiro ou depois, ele se mantém Deus. Oh, aleluia! Ele diz assim: Abraão, aonde você conseguir alcançar com os teus olhos, e aonde você entrar com o seu pé, ali eu te darei. Aleluia. Era o pé de Deus ou o pé de Abraão que tinha que entrar? O pé de Deus ou de Abraão que entrava? O que Deus está sugerindo para Abraão, e eu vou usar uma linguagem coloquial para você entender, é o seguinte: pisa primeiro e me espera que eu estou chegando logo depois. Oh, foi com todos? Não, porque era tempo da lei. Mas os homens a qual Deus usara para revelar esse propósito, na verdade mostram para nós o desejo que Deus queria estabelecer com todos nós. Não é isso que o profeta Isaías vai dizer, falando do Messias? Que agora não terá apenas um sacerdote, mas todos nós seremos o quê? Geração eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. O que Deus está dizendo para Gideão é: Gideão, eu estou contigo. Mais do que isso, o eu vou contigo, e já que vou contigo, Deus está dizendo, dado a sua falta de convencimento, você me convenceu que você, Gideão, só vai ficar convencido se eu pisar contigo. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, você não está entendendo. Você diz: Deus, sê comigo. E Deus está dizendo: se você comigo, porque eu já sou contigo há tanto tempo. Você diz: Deus, entra na frente que eu entro depois. Deus está dizendo: só não entrei porque não entrou ainda, que se tu tivesse entrado eu já tinha entrado. Você está entendendo? Deus diz: Gideão, já que estou contigo, tu ferirás a esses midianitas como se eles fossem apenas um só homem. Deus está dizendo: dada a minha presença, você vai ter igualdade de exército. A partir do momento que eu entrar com você nessa peleja, Gideão, os homens que você enfrenta, que são um exército muito numeroso, eles vão se tornar como um homem. Ei, só que o exército já existia. Diga isso: o exército já existia. E a Bíblia diz que o povo de Israel estava absolutamente enfraquecido. E o que Deus está dizendo não é que vai enfraquecer o outro exército, é que vai fortalecer quem foi enfraquecido. Às vezes a gente acha que a mão de Deus está em enfraquecer o nosso adversário. E Deus está dizendo: você está esperando eu agir do outro lado e não está vendo que eu estou agindo é desse lado aqui da desvantagem.
O exército de lá não precisa ficar enfraquecido para você vencer. Basta você entender que você será fortalecido para vencer o exército forte. Deus está dizendo, Gideão, você será. Eles serão como se fosse um só homem. Deus está dizendo, não é eles que eu vou enfraquecer. É que a você eu vou fortalecer. Oh, vou repetir. Deus está dizendo, não espere eu enfraquecer o outro lado. Não espere a dívida abaixar. Não espere a pessoa que outrora não tinha amargura de você ficar com menos amargura do que já tinha antes. Deus está dizendo, não espere o lado do forte perder força, mas entenda que o lado fraco vai começar a ter igualdade de força contra o lado do forte. A gente dizendo, se essa dívida aumentasse, Deus está dizendo, e se teu salário aumentasse? A gente espera o outro lado abaixar, e Deus está dizendo, não espere o outro lado abaixar, espere esse lado aqui crescer. Oh, aleluia. Em tempo de crise, Deus lhe dá uma estratégia. Deus diz, Gideão, eu vou com você. Você vai vestido de mim. Gideão vai pisando na frente. Deus disse a Abraão, aonde você contemplar ali eu te darei. Abraão pisa primeiro, Deus pisa depois. A Bíblia diz que sobre a palavra de Elias, profeta do Antigo Testamento que foi extremamente poderoso. Sabe o que este homem vai dizer? Ele vai olhar para o céu e vai dizer, vos digo que sobre a minha palavra, nem chuva, nem gota de orvalho vão cair sobre a terra. Ele falou sobre a palavra de Deus? Não, ele falou sobre a minha. Mas um homem que anda com verdade, o que sai da boca dele é o mesmo que se estivesse saindo da boca de Deus. E é isto que nos falta entender neste tempo de graça. Que eu não falo mais em mim, mas Cristo fala em mim. E o que eu falo tem peso de Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. E é por isso que a graça é uma revelação tão louca. Porque quando nós nos olhamos diante do espelho, sabemos que sendo tão pecadores quanto somos, achamos que Deus não vai falar da nossa boca. E Deus está dizendo, não é para você entender, é para você executar. Quando Pedro e os discípulos disseram, Senhor, então rico nenhum vai para o céu. E ele disse, não vai mesmo, porque ao homem é impossível, mas pela graça, eu vou fazer isso. Sabe qual é o problema? A gente quer ver Deus no espelho. Deus não está no espelho, está nas nossas atitudes, no que nós falamos. Quando Gideão é convencido disso, a Bíblia diz que ele vai levar uma oferta para ter certeza se era o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ainda não estou convencido. Fica aqui que eu vou trazer uma oferta. Se tu aceitar essa oferta, eu vou entender que é Deus que está falando comigo. A Bíblia diz que ele vai para a cozinha em tempo de crise e prepara um carneiro, irmão. Oh, meu Deus. Perceba que Gideão não pede sacrifícios a Deus. É ele que oferece sacrifícios para ver se Deus é Deus. Ele vai para a cozinha, prepara toda uma oferta especial. E na verdade é um jantar. É o anjo que recebe como oferta. E ele dispõe tudo aquilo diante do altar. E o anjo ordena a forma que aquilo será disposto no altar. Porque a oferta é nossa, mas é Deus que decide como ela será disposta no altar. Coloca sobre o altar. A Bíblia diz que ele pega a ponta do cajado que trazia na mão e com fogo lambe tudo aquilo que estava no altar recebendo aquela oferta. Naquele momento Gideão creu. Somente naquela hora de fato ele foi convencido de que era o Senhor que estava diante dele. E quando ele se convenceu, ele disse, ai meu Senhor. Palavra de todo aquele que se aproxima da glória de Deus depois de ter sido visitado pela incredulidade. Porque quem descrê que Deus é Deus, quando vê que era Ele mesmo, fica desesperado de não ter sido convencido na primeira palavra. Gideão diz assim, ai meu Senhor, que expressão é essa? Expressão da cultura hebraica, da cultura judaizante, rabínica. Todo homem que se aproximava demais da glória de Deus gritava, ai, não dava glória, aleluia, essas coisas que a gente faz não. Isso a gente faz porque não está muito perto, porque quando está perto mesmo a gente grita, ai. A gente sente temor, a gente se esconde dos nossos pecados, a gente enfia a cabeça no joelho, a gente quer entrar debaixo da cama, a gente sente a presença do anjo entrando em casa e diz, não passa aqui não, que eu sou miserável demais. Quem se aproxima demais não dá glória, dá ai. Essa expressão significava, vou morrer. Expressão que Eliseu utilizou quando Elias foi subindo com carros de fogo. Quando ele vê tudo aquilo, ele diz o quê? Ai, meu Senhor. Ele pensa, vou morrer porque estou vendo carro de fogo. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o trono, a glória.
E ele disse, aleluia! Ele disse, oh glória! Ele disse, calabaçúbia! Não, ele disse o quê? Ai de mim, vou morrer! Oh, Gideão pensou, vou morrer. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você descobrir que desde o começo era eu que falava contigo, quando você entender que desde a primeira palavra que liberou não saiu da boca de homem, mas saiu da minha boca. Quando você entender que desde o começo, quando você nem entendia direito quem era eu, mas eu já falava com você. Quando você começar a viver a verdade das coisas que eu te disse que aconteceriam, você não vai nem dar glória, você vai dizer, ai, porque era ele e eu não sabia. Porque se eu soubesse, eu tinha acreditado de cara. Só que Deus está dizendo, calma Gideão, você não vai morrer. Porque ele pensou, vou morrer, duvidei. Só que Deus está dizendo, sua falta de convencimento, porém a sua permanência na minha presença, só fortaleceu o nosso relacionamento. Eu vou dar uma dica para quem ainda não foi convencido. Continue na presença dele. Porque o que te fortalece é saber que você continuou na presença dele. Tomé, porque tu viste, tu crestes, bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, bem-aventurados que não foram convencidos como tu está sendo convencido pelas feridas, mas que ainda assim vão continuar na minha presença. É isso que Jesus está dizendo para Tomé. Vou te pedir para pegar a mão do irmão que está do seu lado, apertar com certa força e dizer para ele, continua na presença. Continua na presença. Acerca da promessa, olhe para cá, dá uma sacudida nele e diz, convencido ou não? Continua na presença. Ei, calabara chegue. Oh, aleluia. Escuta isso aqui. O anjo recebe aquilo ali, ele vê que é o Senhor. Quando ele vê isso, ele diz, ai de mim que eu vou morrer. O Senhor diz, calma Gideão, você não vai morrer. Não vou morrer, não. Porque tem uma obra com você. Qual obra? Entra na casa que é de teu pai. Pega o altar que é de teu pai. O altar de Baal, o altar que é de teu pai. Pega o segundo boi que é de teu pai, a saber, o de 7 anos. Coloca ele em cima do altar e sacrifica. Depois constrói um novo altar na minha presença. Ele pensou, se não morrer antes, vou morrer agora. Por quê? Pega o altar que é de teu. O boi que é de teu. O altar que é de teu. O poste ídolo que é de teu. É tudo do pai. Por que pediu para ele? Porque naquele momento, olha para cá. Naquele momento, Gideão não é filho. Naquele momento, Gideão é a resposta de um clamor. Em tempo de crise, precisamos aprender que relacionamentos estão abaixo da resposta de um clamor. Ó, tá aqui, ó. Gente boa toda a vida. Mas quando se tornar, em dado momento da nossa vida, a resposta de um clamor, não vai ser gente boa, vai ser resposta de um clamor. Resposta de um clamor não é pastor maneiro. Resposta de um clamor é fazer o que é preciso ser feito na hora da crise. Quem aqui tem mãe? Mãe abençoada. Minha mãe é uma amiga, irmã Camila, levanta a mão. É amiga enquanto é a tua mãe. Porque se Deus decidir usar ela para ser resposta de um clamor, ela vai entrar quebrando o que tiver que quebrar, independente da amizade que tem com você. Parece uma incoerência dentro de uma cultura judaizante. Sabe por quê? Qual é a cultura? A cultura do mandamento é honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. Não há outro mandamento dentro desse contexto mais respeitado que esse. Sabe o que Deus está dizendo? Vai lá e faz o que eu estou mandando. E o mandamento? Faz o que eu estou mandando. Porque incoerência maior não é ele pegar o boi que é do pai, não é ele quebrar o altar que é do pai. Incoerência maior é o pai estar na condição e no posicionamento que está. Olhe para cá. Quando a situação for pior do que o mandamento, Deus está dizendo, eu vou abrir uma exceção. Irmã Camila, você está dizendo que Deus vai quebrar o mandamento? Nós vamos perceber que Deus não quebrou. Porque quando o povo se levantou para matar Gideão, porque percebeu que foi ele com mais 10 homens que quebraram o altar e disseram, Joás, vamos matar o seu filho. Sabe o que Joás falou? Se Baal é Deus, ele que venha se defender. Porque se alguém tocar no meu filho, vai morrer hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você se encaixar e entender que na crise não é filho nem marido, nem amigo nem vizinho, é resposta do clamor. Quando você começar a executar e a fazer o que tem que ser feito, sabendo que eu vou chegar, e não priorizando relacionamentos, mas fazendo o que precisa ser feito, você vai ver que até quem tinha que se virar contra você vai te defender. Mãe Camila, isso é para quem? Para quem vai na frente, irmão.
E Deus vai andando atrás dele. Isso é para quem, irmã Camila? Para quem pisa primeiro, entendendo que está tão possuído de Deus, que já sabe que logo em seguida Deus pisará também. Por que Gideão fez isso? Porque Gideão estava convencido. Olhe para cá. Nós vamos terminar essa participação da palavra hoje fazendo uma oração. Uma oração que a irmã Camila não sabe fazer. Uma oração que o pastor Márcio não sabe fazer, nem a Elisângela sabe fazer, o Ministério de Louvor não sabe fazer, os instrumentos não sabem fazer. Essa oração só um sabe fazer, o Espírito Santo. A Bíblia diz que só Ele convence. Eu preciso que nessa noite você saia daqui depois de ter ouvido esta palavra convencido por Ele. De quê, irmã Camila? De parar com esses sinais, com essas bobagens que só protelam a execução da promessa na sua vida. Irmã, você está falando isso? Mas o Gideão, depois de tudo isso, pediu novelo seco, pediu novelo molhado. Agora olhe para cá, porque eu vou lhe dizer qual é o significado do sinal. Sinal é para quê, irmã Camila? Para me ajudar na minha incredulidade. Por quê? Porque Deus já tinha feito uma promessa antes do sinal, amém? Amém? A promessa se manteve depois do sinal, amém? Diga, para que serviu o sinal se a promessa se mantinha antes e depois? Foi só para ajudar na incredulidade de Gideão. Quem está entendendo isso, diga amém. O problema é que a gente quer transportar o tempo da lei para o tempo da graça, que é quando vivemos hoje. Porque agora eu não falo de Gideão, eu falo de Camila, eu falo de você que está aqui. E a gente quer dizer, a irmã de saia roxa, blusa amarela e cinto verde, se der 3 pulinhos, rodar e tocar no meu ombro direito, aí é para eu fazer aquele negócio. Misticismo, espírito de cartomancia. Estamos apegados a um tempo que não é nosso. Aí a gente amarra a nossa vida. Se hoje a irmã Camila marchar na minha frente, botar a mão na minha cabeça, eita, aí eu ligo aquela palavra. É porque é para poder fazer o que eu tenho que fazer. Aí se a irmã Camila estiver resfriada, cansada, não quiser orar por ninguém, não vai botar a mão na cabeça de ninguém, eu já estou profetizando, não vai falar nada com ninguém. Aí a sua vida ficou amarrada por causa de um sinal que dependia de uma decisão que era minha, que nem sei quem é você. Sabe o que Deus está dizendo? Que ajuda. Quem já recebeu o sinal, levanta a mão. Seja humilde, sinal. Quem ficou alegre? Quem gosta de ver Deus falar? Quem de vez em quando precisa da mão do profeta no ombro? Quem de vez em quando faz uma oração e diz, Deus fala comigo hoje, senão eu morro. Vai lá, seja humilde, levanta a mão e fala a verdade. Amém? Só que Deus está dizendo, não faça disso o alicerce para a sua vida, porque com sinal, sem sinal, desde o começo, quem está falando contigo sou eu. E o sinal fez o quê? Só protelou o tempo, enquanto ele já podia estar mais perto da promessa. Olha para cá. O exagero de sinais protelam o tempo do cumprimento da promessa. O exagero de misticismos. Não vou falar exagero porque não tem que ter nenhum. Mas o exagero de sinais como ajuda à fé atrapalham a minha proximidade da promessa, que é maior do que o sinal. E eu já preguei isso aqui, quem lembra diga amém. Gideão pede novelo seco, novelo molhado, mas tudo isso depois de ter quebrado o altar. Sabe o que Deus está dizendo? Gideão, eu vou te convencer de verdade que você pode vencer os midianitas. Não é quando você estiver no campo da batalha. Eu primeiro vou te convencer que você pode quebrar o altar que é da casa de teu pai. Deus aprova Gideão a ir para a batalha depois de ter quebrado o próprio altar de sua casa. Sabe o que Deus está dizendo? Não vá visitar ninguém enquanto você não quebrar os altares da sua própria casa. Não põe a mão na cabeça de ninguém enquanto você não pôr a mão na sua própria cabeça dentro da sua casa. Não entregue nada para ninguém enquanto você não for convencido das profecias que já foram dirigidas a você mesmo. Deus está dizendo, primeiro você tem que estar convencido de que eu sou contigo. E eu não provo isso contra a midianita, eu provo isso dentro da tua casa, quando você quebra o altar do teu pai. Quando você coloca o meu mandamento acima dos seus relacionamentos. Quando você coloca a minha autoridade em cima das suas vontades. Deus está dizendo, Gideão, você não vai convencer ninguém se você não sair daqui convencido. Só ficaram 300, mas eram 300 convencidos, porque o líder deles já tinha autoridade de convencimento. Você está entendendo? Jesus está dizendo, você não vai convencer ninguém enquanto o primeiro convencido não for. Teu marido não vai ser crente nunca enquanto você não for a primeira convencida. Teu filho não volta para o caminho nunca enquanto você não estiver convencido de que ele pode voltar. Deus está dizendo, primeiro você sincronize os seus pensamentos com as palavras da sua boca, você será honesto no diálogo comigo.
Eu poderia falar de tantas coisas aqui. A Bíblia diz que ele queria o boi de 7 anos. Êxodo vai explicar isso. Era o boi da primícia que estava guardado. Quanto tempo durou a crise? Quanto tempo durou a crise? E o boi que Deus queria tinha quantos anos? Na verdade, o que Deus está fazendo é exigindo uma coisa que já era dele. Porque o segundo boi de uma vaca, segundo a lei que Deus dara a Moisés, que foi especificada no livro do Êxodo sobre isso, dizia que o segundo boi, ele era a primícia, ele era o oferecido, ele era a oferta dada a Deus. O que está acontecendo aqui no tempo de crise? Joás tem 2 bois. Um deles, o segundo, a saber, de 7 anos, na verdade era o boi que deveria ter sido consagrado em oferta, mas que não foi consagrado porque há 7 anos Israel já estava servindo a Baal. Baal não quer segundo boi, Baal não tem primícia, Baal não tem critérios. Porém, Deus estava olhando para a casa de Joás e para a casa de Gideão e tinha lhe feito uma grande promessa. Ele ia lhes devolver as casas, as residências, a posse, o poderio. Mas ele disse: antes de tudo isso, Gideão, eu preciso que você pegue uma coisa que é minha, que está lá na casa do teu pai há 7 anos. Eu não quero dar uma de colocar números, mas, por favor, é impossível não pensar que a crise dura 7 anos e que o boi que pertencia a Deus, que estava na casa de Joás, tinha quantos anos? Me parece que Deus está dizendo: perceba, Gideão, que essa crise está durando 7 anos e vai durar 8 se você não der o boi que é meu. Sabe o que Deus está dizendo? A coisa está ruim, Gideão, e não vai melhorar, porque aí na tua casa tem coisa guardada que não é de vocês, é minha. Aí você diz: então fechou, irmã Camila, que essa palavra não é para mim, porque para Deus eu entrego tudo. Eu entrego dízimo, eu entrego oferta. Só que eu não vim falar só disso. Não é porque a gente recebe uma coisa de Deus que significa que ela seja nossa. Tem gente aqui com dom e com talento que está enterrando no tempo de crise. E Deus está dizendo: coloca isso no meu altar que você vai ver que coincidentemente a crise vai sair junto com o desenterro do tesouro que você guardou. Profeta, porque eu sei que aqui tem profeta. Ei, vaso, porque eu sei que aqui tem vaso. Ei, irmã, que tem sonho de revelação, porque eu sei que aqui tem sonho de revelação. Ei, você que tem uma palavra de conselho, de autoridade na boca, que vê, que ouve, mas não entrega. Ei, você que recebe de Deus uma direção, mas não fala. Ei, você que é impulsionado pelo Espírito a impor as mãos sobre alguém, mas não faz. Deus está dizendo: entrega o boi que é meu, e você vai ver o que vai acontecer com essa crise. A Bíblia diz que ele queima aquilo sobre o altar, e depois daquilo ele é enviado. E aí nós conhecemos o Gideão de Gideão e os 300. Mas Deus não conhece primeiro o Gideão de um só ele, de um só ele, o convencido. Eu vou pedir para você ficar de pé. Quando eu pedir, você vai ficar de pé. Irmã Camila, o que a gente vai fazer? Uma oração sincera. Tudo que tiver na sua mente, você vai colocar na sua boca, ok? Irmã Camila, mas na minha mente tem um negócio meio feio. Se for um sentimento feio, não é um palavrão, não é nada disso. Sentimentos, coisas que passam. Ei, olha para cá. Você acha que Davi estava 100% normal quando ele disse assim: até quando te esquecerás de mim? Até quando te alongarás de mim? A gente tem um problema de achar que Deus se ausenta na hora da crise, na hora do problema. Olha o que Gideão vai dizer: se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Sabe o que ele está pensando? Só aconteceu tudo isso porque o Senhor não é conosco. E o Senhor está dizendo: não é nada disso, Gideão. Você só está no lagar porque eu sou contigo. Se eu não fosse contigo nem no lagar você estava. Deus está dizendo: a crise não aconteceu por causa da minha ausência, mas a sua sobrevivência só se dá por causa da minha presença. Então entenda que se você está vivo é porque eu estou presente, não porque eu estou ausente. Mas no meio dessa presença, porque Deus sabe como se apresenta. Uma coisa, irmão, é presença revelada, outra coisa é presença oculta. Você sabia que Deus pode entrar e sair num ambiente sem ser notado? Quem sabe disso? Deus pode. E às vezes Ele fica assim na nossa vida, quietinho, só olhando, entregando, mas olhando. E nessa hora, pensamentos como o de Davi vêm na nossa mente. Só que Deus está dizendo: seja sincero. Eu vou pedir hoje você aqui para orar do jeito que for mais confortável para você. Quem achar que tem que ficar de pé, porque ora melhor de pé, vai ficar de pé.
Não, irmã Camila, eu consigo me concentrar melhor sentado, vai ficar sentado. Irmã Camila, eu só consigo orar de olho aberto. Vou te aconselhar a fechar o olho, porque o olho aberto faz a gente se perder com qualquer coisa que esteja aqui. Olho fechado é isolamento. O que a criança faz quando está com medo? O que ela faz quando está com medo? Porque ela pensa, se eu fechar o olho, o bicho vai sumir. O bicho some? Não, não some. No consciente ele continua ali, mas por não ver ela pensa, não está aqui. Fechar os olhos é isolamento de ambiente. Quando eu fecho os olhos, eu me ligo no que eu preciso. Então vou te dar um conselho. Independente de como você for orar, que isso seja de olhos fechados. Mas Camila, essa palavra me tocou tanto que eu quero descer com a minha boca no pó. Hoje eu quero rasgar meu coração e ser sincero como eu nunca fui. Mas Camila, eu quero fazer isso, mas não tem espaço. Mas problema de quem não tem. Eu tenho vontade, depois que eu arrumar o espaço, que outro arrume o dele. Mas Camila, eu não sei se eu vou arrumar esse espaço ou não. Não sei se eu tenho esse hábito de boca no pó. Mas eu preciso dobrar o joelho. Enquanto a senhora está pregando, eu estou sentindo uma vontade de orar agora, de dobrar o joelho. Mas Camila, eu quero me isolar tanto que eu quero virar meu rosto para a parede agora. Mas Camila, eu quero me isolar tanto que eu sei lá, eu quero botar a Bíblia na minha cabeça, ou eu quero me enfiar debaixo dessa cadeira. Eu não sei, mas eu vou te pedir, tome posição agora para orar. Agora. Oh, aleluia. Não é o que todo mundo está fazendo, é o que você quer fazer, em nome de Jesus. Não faça o que todos fazem só porque fazem. Só faça o que você quiser fazer. Faça o que você quiser fazer. Tem gente que precisa andar enquanto ora. Se você quiser fazer isso, faça, porque aqui é o Espírito Santo e aqui tem liberdade. Por favor, só se achegue com palavras bonitas se no seu pensamento tiver palavras bonitas. Se não tiver, chega com a verdade, mesmo que ela não seja bonita, mas ainda assim ela é verdade. E Deus não lida com beleza, Deus lida com verdade. Agora, comece a em espírito de oração, com súplica, com humilhação e quebrantamento, talvez até com sentimento de revolta, mas ainda assim se humilhando na presença dele. Comece a colocar diante dele as áreas da sua vida que você ainda não foi convencido. Se você ainda não foi convencido de que de fato e de verdade Deus te chamou como profeta, diga para ele: Senhor, me convença, me torna convencido da realidade de quem eu sou para ti. Nerega saraia. Se você precisa pedir perdão pelos seus pecados mais escusos, mas você não quer falar perdão pelos meus pecados, você quer dar nome ao teu pecado, diga: Deus, me perdoa porque eu menti. Fala o nome do teu pecado, fala com verdade. Não, minha irmã Camila, eu não pequei, eu só quero descer a água mais profunda. Diga para Deus o que você deseja dele, que você ainda não teve dele. Diga para ele: Deus, eu quero algo de ti que tu ainda não me deu. O que é que eu preciso fazer? Aonde estão aqueles que não foram batizados com o Espírito Santo e com fogo? Aonde estão aqueles que querem? Diga a Deus: eu quero viver essas histórias que contam. Eu não sei como, mas faça isso agora. Ore, 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 ore. Faça uma oração sincera agora. Diga somente a verdade. Diga somente a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto através desta oração. Seja liberto no poder deste clamor. Seja restituído, Gideão de Deus, da sua terra que te foi roubada. Em nome de Jesus. Vai orando, vai orando. Se você precisar gritar, grite. Se você não quiser gritar, mas quiser chorar, chore. Mas haja com verdade. Que todo o seu corpo se movimente com verdade. Que a sua mente se movimente com verdade. Canta um hino, pastor, para ajudar a gente. Oh, eleva a nossa alma ao nosso espírito. Nos conduz agora a Deus em adoração. Porque agora sim estamos prontos, de coração lavado. Ai, irmã Camila, eu ainda não acabei, eu quero orar mais um pouco, então ore. Irmã Camila,
Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. De pé no seu lugar, em nome de Jesus. Quando tudo enfim parece acabado, Levante uma das suas mãos, mantenha os seus olhos fechados e e logo adore. vem o sentimento de perder. Seja ministrado por esse É momento. Deus quem dá a última palavra, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele te ama, meu irmão. Ele ama e sei que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Oh, Senhor, Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem as mãos a chave da vitória. Não desista, meu irmão. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda. Oh, aleluia. Agora confia que a história não vai terminar assim. Descanse, aleluia, em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Não ceda, não ceda. Confia, sua história não vai terminar assim. Descanse, aleluia, em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui enquanto os instrumentos continuam adorando ao Senhor. Eu vou entregar o microfone com o pastor Márcio cantando uma vez mais esse refrão, mas eu quero fazer um convite. Você que ouviu essa palavra, você foi ministrado pelo Senhor, você foi convencido por um ardor, um Espírito que falou dentro de você, na sua alma. Ele é o Espírito Santo de Deus. Se o seu coração nesse momento está desejoso de se entregar a esse Cristo do qual falamos, vivemos e amamos, eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui. Eu quero segurar na sua mão para te ajudar, para te dar força. Eu quero ser um testemunho vivo de que Deus é capaz de fazer, porque tem feito comigo e pode fazer também com você. Se tiver nesta noite entre nós algum dos visitantes que estão conosco hoje pela primeira, segunda vez, ou alguém que já está conosco há tanto tempo que nem é mais visitante, mas ainda não veio até aqui fazer essa confissão de fé, entregar sua vida ao Senhor, no nome de Jesus eu quero te chamar. Se você deseja entregar a sua vida para Cristo hoje e a viver completamente para Ele, irmã Camila, eu quero ser totalmente convencida dEle. Talvez você está aí sentado pensando, ou de pé dizendo, eu ainda não fui convencida. Só que Ele está dizendo, primeiro me aceita, porque o convencimento vem depois. Lembra aqui? Lembra do vem primeiro? Oh, primeiramente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ou seja, e depois, o restante, Ele fará. Não espere largar de hábitos e vícios para aceitar ao Senhor, porque senão se tornará impossível essa entrega. Primeiro o Senhor e depois o que precisa ser feito. Primeiro a sua vida no altar e depois o que precisa ser quebrado. Você que quer entregar sua vida para Jesus hoje, sai do seu lugar e vem aqui na frente agora. Segure a minha mão, em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Oh, aleluia. Não ceda. Agora você vai conseguir. Você vai conseguir. O Senhor vai te ajudar, vai te convencer de tudo que você precisa, de tudo que você ainda não entendeu. Levante a sua mão e comece a abençoar a vida desse homem. Aonde está a segunda vida para Jesus? Onde está você, moça, que quer entregar
sua vida para Jesus. Você será muito feliz. Onde está a segunda vida que quer se entregar ao Senhor? Irmã Camila, eu estou aqui, meu coração está ardendo, é que eu tenho vergonha. Você agora vai ter que entender que você é a resposta de um clamor. E não pode ter vergonha. Aonde está a segunda vida que quer se entregar ao Senhor? Oh, o Senhor está falando comigo, irmãos. Tem uma moça aqui, uma jovem. Ela precisa se entregar ao Senhor. Eu não vou te buscar, mas se você entender, irmã Camila, sou eu mesma. Se você, em nome de Jesus, for tocada, sai do seu lugar e vem ao altar de Deus. Se tiver mais gente aqui, homem, mulher, criança, adolescente, eu não sei. Mas se tiver mais alguém aqui, sai do seu lugar e vem ao altar de Deus. Eu não vou mais me alongar, porque não sou eu, é o Espírito Santo. Oh, aleluias. Mas eu vou pedir o pastor Márcio para encerrar com esse refrão. E enquanto ele canta, você vai dar um abraço na pessoa que está ao seu lado. Mas não é de tapinha nas costas não, é aquele abraço. Vai lá, abraça esse irmão. Abraça ele e diga: não ceda. Não ceda. Isso. Isso. E a história não vai terminar assim. Fazendo assim, você será muito feliz. Aleluia. Grande homem de Deus. Deus é tremendo, né? Deus é forte, tremendo e poderoso. O que eu vou lhe dizer, você já sabe. Você pode contar conosco, amém? Uma pequena parte dessa família que tem sido acrescentada a cada dia, porque é o Senhor quem nos dá o crescimento, está aqui só para receber você. Essa festa toda aí, ó, é para você. Olha para ele. Não ceda. Tua história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Vai com o Paulinho lá. Paulinho tem coisas boas para falar com você. Amém, irmãos? Deus é tremendo, né? Fica chateado que nós passamos um pouquinho da hora não. Fica tranquilo. Amanhã não é feriado, mas você vai sair daqui com a comida para dar pelo menos 40 dias. Vem? Pelo menos 40 dias você vai sair daqui. Só quero lembrar você, te pedir uma coisa em nome de Jesus. Converse daqui do nosso portão para lá. Ok? Para lá. Não converse para lá, converse para lá. Glória a Deus. Quarta-feira nós vamos estar juntos. A missionária Camila trouxe material dela, tem DVDs lá embaixo, você pode adquirir, fique à vontade. Eu quero profetizar uma semana de vitória sobre a tua vida. Amém ou não amém? Você vai crescer essa semana extraordinariamente. Se prepare para os milagres que vão acontecer na sua vida essa semana. Isso é palavra de Deus, irmão. Crescimento é Deus quem traz. Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito te conduzam de volta para o seu lar, lhe proporcionando uma semana extraordinária de milagres. Eu profetizo sobre a tua vida que se o teu inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 ele fugirá da tua presença. Deus lhe abençoe, seja abundantemente abençoado e tenha uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso ao Senhor. Pastor Sérgio e eu vamos descer para cumprimentar você lá embaixo, amém? Vai declarar.